Boa tarde, pessoal. Nessa aula 3, eu vou estar abordando aqui o conteúdo que se chama de racionalização de denominadores. A primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo nesse momento é o seguinte: o que é racionalizar e para que serve esse processo de racionalização de denominadores? Então, vamos avançando um pouquinho assim. Racionalizar, né, é um processo de, vamos dizer, tornar um denominador irracional, ou seja, tirar a raiz do denominador, né, tornar ele um número racional, ou seja, sem raiz, sem alterar o valor numérico de uma fração. Vamos ver como é que isso funciona na prática, né? E qual é a finalidade de a gente fazer isso, né? Como podemos fazer esse processo? Eu vou dar uma ideia aqui, ó, baseada numa fração. Então botei, ó, lembre-se que sempre que multiplicamos ou dividimos uma fração pelo mesmo número, esta não se altera. Ou seja, a gente cria uma outra fração que tem, né, o mesmo conteúdo da primeira, só que os números são diferentes. O numerador aqui é outro, o denominador é outro, mas é uma fração que se chama equivalente, ou seja, ela representa a mesma quantidade da anterior. E como é que tu pode chegar numa fração equivalente? Nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, eu multipliquei por essa fração 3/5, eu multipliquei por uma outra qualquer, né, um número em cima e embaixo que seja o mesmo. Então 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10. Eu obtive uma fração equivalente, ou seja, 3/5 e 6 décimos representam a mesma quantidade. São chamadas de frações equivalentes. Aquele conteúdo lá do sexto ano, quinto ano que vocês viram, né? Aí agora vocês estão começando a entender como isso aqui funciona num outro, dentro de um outro campo da matemática, certo? Que é a racionalização. Então, pegando essa ideia aqui de frações equivalentes, ou seja, multiplicar em cima e embaixo por o mesmo número e não alterar o resultado final da fração, a gente vai usar lá na racionalização. Então, vamos seguir aqui com um exemplo. Vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma fração e no denominador da minha fração eu tenho uma raiz de 3. Se vocês pegarem uma calculadora, certo, e dividir 3 por raiz de 3, vocês vão ter um número decimal. Vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. Vamos pegar a calculadora lá, vamos lá nos acessórios, certo? Lá no escritório aqui, gráficos, onde é que está minha calculadora? Aqui, acessórios, aqui, ó, tá? Vamos abrir a calculadora para vocês observar. Vamos pegar lá 3, vamos tirar do modo básico, vamos botar no modo avançado aqui, né? Senão não vai conseguir fazer. Então vamos lá. Vamos pegar 3 dividido por raiz de 3. Onde é que está a raiz? A raiz de 3. Isso vai dar 1,73, certo? Observem bem, eu vou minimizar a calculadora aqui. Esse número aqui, ó, corresponde a 1,73. Agora a gente vai fazer um processo e transformar essa fração aqui em outra, ou em outro número, né, que não tenha embaixo aqui no denominador a raiz. Isso facilita na hora da gente fazer a soma, né? Então por isso que esse processo é importante, né, processo de racionalização. Como a gente faz? Então vamos lá, por exemplo, eu vou copiar essa fração. Tem alunos que não copiam aqui, que nem eu copiei aqui do lado. Tá? O que eles fazem? Eles saem multiplicando já direto. Bota o pontinho aqui, faz vezes raiz de 3 e vezes raiz de 3 aqui embaixo. Mas eu estou copiando aqui para ficar bem organizado. Então eu copiei essa primeira fração aqui e multipliquei, ó, por esse raiz de 3. Isso aqui na matemática se chama de fator racionalizante. Certo? É aquele número, fator racionalizante é aquele número que tu multiplicando uma raiz por ele, tu gera um número sem raiz. Então observe, embaixo, em cima, numerador e denominador, o mesmo valor, certo? E por que raiz de 3? Né? Porque daí eu vou multiplicar sempre por um igual aqui, ó, tá? Observando sempre o meu índice. Aqui é índice 2, aqui é índice 2. Então multipliquei por uma fração igual. Quando eu faço isso, 3 vezes 3, eu tenho 3 raiz de 3 ao quadrado, né? E aqui, ó, quem está fora multiplica quem está fora. Aqui imaginem como sendo 1. Então 3 vezes 1, 3 raiz de 3. Dessa forma aqui, ó, que vocês estão vendo, como está colocado, esse 3 ao quadrado pode ser retirado da raiz, que é isso que a gente vai fazer nesse momento. Simplificar, né? Simplificamos ali
E aí, ó, esse 3 ao quadrado, que estava dentro da raiz, ficou só 3 porque ele cortou, o expoente dele cortou com o índice. E aqui dá para a gente simplificar esse 3, que está dividindo por 3. 3 dividido por 3 vai dar exatamente 1, né? Então aqui vai dar raiz de 3. Deixa eu ver, tá aqui, ó, certo? Então tá aí a nossa resposta da nossa racionalização. Aqui eu acabei apagando, mas tá ali, tá? Vamos para um exemplo B aqui, ó, tá? Nesse exemplo B, diferente do A, ele tem um índice aqui que não é 2, é um índice 3. O que vai acontecer? Eu tenho que sempre observar isso durante o processo de racionalização. Então, como ele tem 3 aqui de índice, esse 5, para ele poder sair da raiz, ele teria que ter 5 elevado na 3. E ele não tem. Quando a gente sabe que quando não tem nada, corresponde 1. Então, aqui seria 5 na 1. Então, o que acontece? O fator racionalizante, ou seja, por quem eu vou ter que multiplicar toda essa fração, vai ser um igual a esse, né, que vai completar esse 5 na 3. Então, vamos ver quem ele é. Olha aqui, ó. Copiei igual, essa fração que está aqui, eu só copiei para cá. E multipliquei por uma raiz igual, mesmo índice. Porém, o que tem aqui? Ó, 5 na 1, faltava 5 na 2. Porque 5 na 2 vezes 5 na 1 vai me dar o 5 na 3 para eu poder tirar dali dentro da raiz. E como eu multipliquei embaixo, aqui no numerador, eu vou ter que multiplicar no denominador, eu vou ter que multiplicar em cima no numerador também, certo? Para manter a igualdade da fração. Quando eu faço isso, ó, quem está fora multiplica por quem está fora, então 4 vezes 1 dá 4. Aí, ó, esse 5 na 1 vezes 5 na 2, observem que aqui eu estou multiplicando quem está dentro. Então, 5 na 1 vezes 5 na 2 vai ficar 5 elevado na 3. E aí eu vou conseguir tirar esse 5, né, cortando esse expoente com esse índice aqui, vou tirar ele da raiz. Olha ali, ó, tirei ele da raiz, o que aconteceu? Né, eu consegui fazer o processo de retirada da raiz do denominador. Esse processo todo se chama de racionalização. Eu posso deixar esse 5 indicado aqui, ou posso pegar e resolver ele botando os 25, certo? Então, ó, às vezes é possível tu simplificar, que nem no exemplo A ali, a gente conseguiu simplificar esse que estava fora com esse de baixo, e ainda ficou mais simples aquele valor ali, né? Então, ó, lembrem daquele primeiro exemplo que eu tinha dado, eu vou voltar aqui um pouquinho, do 3 sobre raiz de 3? Pois é, esse número 3 sobre raiz de 3, fazendo lá na calculadora, tinha dado 1,73, certo? Se eu pegar agora e simplesmente tirar a raiz do 3, então vamos lá, né? Vamos pegar raiz quadrada de 3. Quanto é que dá a raiz quadrada de 3, que é o resultado que me deu? 1,73. Então, esse número aqui, ó, decimal, ele é igual a esse número decimal aqui. Então, a pergunta é, por que a gente vai estar trabalhando com uma fração, né, se eu posso simplificar isso dessa forma? Ou seja, essa simplificação me levou a um número mais simples, né, para mim trabalhar, certo? Então, esse é o processo de racionalização que eu mostrei na lista 3, no início da lista 3. O outro vídeo vai mostrar os processos onde eu tenho aqui embaixo uma soma, certo? Um abraço a vocês.